Ó, tem sonoplastia? Tem. Tem a lei da estatal que não é aplicada. Porque no judiciário é assim. É ritmo de festa. Veja, fizeram a lei das estatais para não aplicar a lei das estatais. E já no início de dezembro do ano passado, antes de tomar posse, o Lula ele já dava sinais, sinais de que faria tudo para derrubar a lei das estatais. Na época ele disse o seguinte, abro aspas, que lei é essa que não me deixa nomear ninguém? Fecho aspas. Pouco tempo depois da reclamação de Lula, a Câmara aprovou a redução da quarentena para 30 dias numa votação relâmpago. 11 horas da noite de uma terça-feira. O texto atualmente ficou empacado no Senado, porque o Senado, ele não acompanhou. Assim, vota na Câmara, vai para o Senado. Se muda no Senado, volta para a Câmara e volta para o Senado. Entendeu como é que funciona? Então, assim, a Câmara aprovou, mas o Senado não. Então, vale a lei que valia. São 3 anos de quarentena. E mesmo assim, ele nomeou o mercadante. Né? E se essa previsão cai da quarentena, vão ser quase 600 cargos em jogo. Por isso que o Lula ele quer derrubar de vez a lei das estatais. Bom, sobre esse assunto, ontem no programa Direto ao Ponto, quem esteve aqui na Jovem Pan News foi o ex-presidente Michel Temer, que falou sobre isso. Vamos acompanhar. Acho que foi um grande avanço. Interessante, um avanço que estava consolidado. Isso que me chama a atenção. Ninguém estava reclamando disso. De repente vem e diz, agora vamos modificar a lei das estatais por inteiro, etc, etc. Eu até acho, viu, Piotr, que quando chegar no Congresso, eles podem fazer algumas aclimatações, algumas adaptações da lei das estatais. Acho muito difícil revogá-la por inteiro. Bom, vocês viram aí os comentários. E essa lei, o que aconteceu com essa lei? Essa lei foi judicializada. O relator do caso, o ministro Lewandowski, Levadinho, ele suspendeu a aplicação da lei. Ou seja, o legislativo fez uma lei, a lei é válida e o judiciário suspendeu a lei e ninguém do legislativo deu um pio sequer. Aí o que acontece? Essa lei ia ser julgada, meus queridos. Ela ia ser julgada, mas ninguém percebeu a jogada que foi feita. O ministro Lewandowski, na terça-feira passada, há uma semana, ele pediu aposentadoria do nada. Terça ou quinta-feira? Quinta-feira, ele pediu aposentadoria. Pediu aposentadoria, tá. Mas ele é o relator desse caso. Logo, quem assume a relatoria é o ministro que vai ser indicado para o lugar dele. Provavelmente, Cristiano Zanin, advogado de Lula. Mas no dia seguinte, sexta-feira, Toffoli pediu vista do processo. Por quê? Porque existe uma regra na linha B do inciso 4 do artigo 38 do Regimento Interno do STF, que diz que se alguém lançar um voto vencedor, pode se tornar o relator do processo antes de nomeado o novo ministro. Então ele pediu vista para que isso fique suspenso, para dar tempo de fazer toda essa movimentação. E aí, nós estamos assistindo, Dani, o espetáculo, o ritmo de festa da lei que não é cumprida. Ou seja, o Estado de Direito brasileiro trata o direito como se fosse nada, desrespeita, suprime, pisoteia, tratora o direito. E, portanto, sem direito nós não somos uma democracia. E a democracia foi salva, Dani? Bom, Pavinato, não, muito pelo contrário, né? Nós estamos vendo a democracia sendo corroída e eu não diria nem aos poucos, né? Mas estão utilizando ali grandes escavadeiras para acabar de vez com as nossas instituições. É interessante quando nós assistimos a entrevista que o Michel Temer deu aqui no Direto ao Ponto, porque ele é sempre muito elegante, né? Ele critica, mas sem criticar. Porque ele colocou ali, por exemplo, bom, eu esperava que o presidente Lula ele viesse com um tom de conciliação. Mas na própria campanha dele, quem acompanhou com bastante atenção
o tom dele, quando deixavam ele falar, não era de conciliação. Muito pelo contrário, era de alguém que iria sim assumir a presidência do Brasil com bastante ódio e desejo de vingança. E a partir deste desejo de vingança vem a corrosão das nossas instituições e de uma estratégia, claro, como a gente vê aqui na lei das estatais, para colocar, recolocar e reposicionar o PT dentro do aparelho estatal. Portanto, todas as leis que foram colocadas de reformas no nosso país, que visam, não é, como ser uma linha, uma diretriz para evitar casos de corrupção, vão ser sim retiradas, não é, da forma como for possível, para que o PT consiga se restabelecer no aparelho estatal e a partir daí ser difícil lhe retirar o poder. Brasil, um país sem diretriz, mas com muita meretriz. Não é? É o que parece. Não é só o caso da lei das estatais, não, Nelson. A gente também tem lá, voltando a falar que o PSOL é um satélite do PT, né? Parece que é um partido mal mandado, né? Não só a lei das estatais está sendo descumprida, como decisões judiciais de partes que devolveram dinheiro para o Brasil, dinheiro que foi roubado do Brasil e, sabe o que estão fazendo? O PSOL, o PCdoB e o Solidariedade, que são partidos aliados do governo Lula, eles iniciaram uma disputa no STF insistindo, né, pedindo que, primeiro, fosse suspensa a cobrança dos acordos de leniência. O que é isso? É o acordo que é a delação premiada da empresa, da pessoa jurídica. Ela fala, olha, eu roubei, confesso, roubei assim, assim, assado, e na penalidade aplicaram-se multas. Bom, as empresas estavam assistidas pelos melhores advogados do país. Não dá para falar que foram enganadas. E se foram trapaceadas ou abusadas, esses advogados tinham todo o acesso e todos os recursos e meios jurídicos para fazerem cessar o abuso. Né? Então fez-se um acordo, tudo certo, todo mundo assistido, ok? Agora, na hora de pagar, quando volta ao PT e quando ele manda a Dilma para a China para cuidar de um banco de desenvolvimento que pode contratar essas empreiteiras, esses partidinhos, eles pedem para suspender o pagamento dos acordos. E você sabe o que mais aconteceu? O que é mais sambar em cima da lei da democracia brasileira, Nelson? Foi sorteado a relatoria do caso. Caiu com o ministro André Mendonça. E agora eles estão com recurso. Não, a gente não quer você de relator. É brincadeira um negócio desse? A questão é a seguinte, Pavinato. Teoricamente tem fundo, tem razão esses partidos, um fundamento jurídico para pedir a suspensão. Por quê? Porque o acordo de leniência, ele é fruto de uma lei que tem algumas irregularidades. Não é uma lei muito correta em relação à legitimidade do Ministério Público de negociar com um investigado, com uma empresa investigada, a respeito de determinados valores. Por exemplo, o Ministério Público faz o acordo com a empresa e negocia ali um desconto numa multa, porque empresas não podem ser presas, é um CNPJ, né? É uma ficção, eles são condenados a pagar multas. E aí o Ministério Público ele faz o acordo para diminuir a multa da empresa. Só que o valor não é do Ministério Público, o valor é da União, o valor é do governo. Então quem pode fazer acordo a respeito desse valor não é o Ministério Público, seria o governo, é um acordo com o dinheiro dos outros. É isso que o Ministério Público faz com base nessa lei que é desajustada em relação a isso. Agora chama muita atenção, porque é que estes partidos, em específico, aliados do PT, é que fazem esse tipo de pedido no judiciário. Tem alguma coisa estranha aí, muito grande, na verdade. Você põe uma ação, sorteia. O sistema é esse. Agora fala assim, não, eu não quero sorteado. Que cara de pau é essa? A que ponto nós chegamos, Dani? É não aceitar a democracia, né? Porque esse é o sistema democraticamente instituído. É o do sorteio do relator. Eles não estão aceitando o sistema atual que a gente tem. E aí, eles são fascistas? Bom, Pavinato, eu prefiro dizer que eles não respeitam as nossas instituições, tá? Até mesmo porque o fascismo é algo tão sério que a gente também não pode utilizar dessa forma, né? Quem sabe a gente possa algum dia realmente
fazer esse tipo de afirmação, como já fizeram inadequadamente, não é, com o presidente anterior, não é? Mas a gente não pode utilizar de forma inadequada. Mas sim, nós podemos falar que não se respeitam as instituições e não há critérios objetivos para se justificar qualquer tipo dessas ações que o próprio governo está tomando. Qual é a justificativa, não é, para fazer esse tipo de negociação com as empreiteiras que foram efetivamente acusadas e condenadas, não é? Essa é a questão. Aí eles dizem o seguinte: é porque se não tiver uma flexibilização, o país vai sofrer com falta de empregos. Gente, olha, isso é simplesmente um absurdo, se colocar esse tipo de justificativa para esse tipo de negociatas. Porque não é possível, se isso chegaria a um ponto de ser realmente verdade, é mais preocupante ainda, porque isso significa, na verdade, que o nosso país é refém de determinadas empresas que são apadrinhadas por determinados políticos. Aí sim, é muito preocupante esse tipo de justificativa. Mas a gente pode falar que a gente é refém de empresas apadrinhadas por políticos, ou seriam os políticos que são apadrinhados pelas empresas? Muito boa colocação. Onde é que vem esse? Porque dá para discutir. Depende de onde vem o dinheiro, né? Se sai do nosso bolso ou não. E aí? Não, é tão chato isso, é chato. Até chato? Para algumas pessoas está muito legal. Para ajudar chato aqui. Não a conversa, a situação. Sim. Não, o entorno. Não, mas aí para vocês verem como cai por terra a ideia de partidos que se colocam como capitalistas e socialistas estão totalmente alinhados em determinados com grandes empresas. Não, mas peraí, não vem, você simplificou muito aí. Institucionalmente, eles estão pedindo para um monte de empresa corrupta não pagarem as multas para as quais elas... a multa que eles tinham que pagar para que elas possam fazer obra, que possam realimentar certamente... Isso está muito mais perto do socialismo, vocês acham mesmo? do que do próprio capitalismo. Isso é planificação estatal? Como é que é? Um comunista raiz ia pegar a foice e o martelo e ia mandar todo mundo... O paredão. Mas essas empresas davam dinheiro pro comunista então com a foice e martelo. É isso que eu tô falando. Mas, Ju, posso só fazer um comentário? Uma vez eu estava num debate com um grupo de marxistas muito ortodoxos. Gostava muito deles. Tinham barbas longas, cantavam o sermão por serem ortodoxos, eles tinham um estilo muito interessante. Mas veja, qual era a grande lógica? Ali eles estavam buscando um procedimento estratégico. Qual era o procedimento estratégico? Qual é o grande problema para o marxista quando ele quer fazer a revolução? É tirar da cabeça do pequeno burguês, quem é o pequeno burguês? A classe média, aquele pequeno proprietário, de que ele pode um dia se tornar um burguês com capacidade de ação na sociedade. Então ele... Conta burguês, vote 16. Mais ou menos. Aí vai lá. Aí eles tinham que tirar da cabeça do pequeno burguês, aquele comerciante, aquele indivíduo que tem a MEI, qualquer coisa. Não pode permitir as pessoas terem consigo a ideia de que eles podem empreender e enriquecer. Não pode ser isso. Aí eles matou uma charada. Nós vamos auxiliar um grupo de indivíduos a concentrar monopolisticamente, ter o monopólio, ter tudo com eles, toda a economia. E quanto menor esse grupo é melhor. Por qual razão? Não é porque eles vão comprar a gente vai comprar eles. É porque na hora que nós tivermos uma massa para nos apoiar, a gente corta só 6 cabeças. Claro. Essa massa que passa nos projetos... Olha só, na hora que tivermos uma massa, são apenas 6 cabeças para cortar, 10, 12. São esses otários que acham que porque eles têm um monopólio de um segmento da economia, eles estão sentando à mesa com pessoas que vão querer a cabeça deles. O que eles querem é isso. Por um período, é por um prazo. Então, é um pacto que eles fazem com esses indivíduos para que eles tenham a concentração monopolística da economia. Porque assim não tem um repositório de indivíduos que estão dizendo nós temos que acreditar no capitalismo, nós temos que acreditar no liberalismo, porque o liberalismo não existe para eles. Tem uma massa, um exército que pode ser usado. Essa é a razão pela qual estimula determinados movimentos sociais para estar esculhambando a propriedade, porque estimula uma coisa que está na teoria marxista. O Marx odiava um tipo de trabalhador
que ele chamava de lumpenproletariado. O que é o lumpenproletariado? São as prostitutas, são os cafetões, são os jogatina, são os mendigos, são aqueles que fazem o serviço de rua. Eles mataram essa charada. O que eles fizeram? Vamos doar dinheiro para eles que eles, de alguma forma, continuem como lumpen. Era assim que eles falam agora. Continuem como lumpen, mas eles vão compor um exército ao nosso favor. Quando a gente não tiver mais ninguém para defender o capitalismo. Isso é mais atual do que parece, né? Isso é... Você está falando dessa semana, né, Suana? Dessa semana. Esse é o problema. Isso acontece até hoje. Não, eu vou falar uma coisa que aconteceu ontem, não é fanfic, eu não sou fanfiqueiro, tem testemunha, por exemplo, o cara da portaria aqui do prédio onde a gente tá, ele viu, mais gente viu na rua. Tem um cara que anda aqui, que ele sempre está pedindo comida aqui. E toda vez que ele passa, vê alguém da Jovem Pan, e ontem foi o azar de eu estar lá, né, ele grita assim, fascista! Aceita que o Lula ganhou, fascista. Ele passa bem assim. Aceita que o Lula ganhou, fascista! Aceita que dói menos! É isso aí, nós ganhamos. Aí eu falei para ele assim, não sou eu que estou pedindo dinheiro, não sou eu que estou pedindo comida na rua, né? Eu estou indo trabalhar, novo, tinha uns 20 e poucos anos, forte, novo e forte. Aí ele já encrespou, ele falou, o que você está falando comigo aí, jornalista viado? Eu falei, vem aqui, que eu te quebro inteiro e você vai falar assim, apanhei de viado. Aí ele não veio. Mas eu tava muito irado. Aí ele não veio. Aí ele foi embora. Né? Você veja, é um exemplo do lumpesinato moderno. Isso mesmo. É isso mesmo. E qual que é o objetivo das políticas públicas hoje em dia? Estimular o consumo. Então, consumo. Um consumo para quê? Só para as pessoas se desenvolverem? É claro que isso numa escala maior, pensa-se... Olha como você matou a charada dos juros, da queda dos juros. Isso, eu ia falar isso agora. Você matou a charada da queda dos juros. Vamos estimular o consumo. É óbvio. E não é só o consumo, é o financiamento a juros baixos, porque o cara está sempre endividado. Está sempre ali, ó. Que a gente conversamos muito num programa atrás também, sobre isso também. Nós que fazemos programas seríamos do lumpesinato marxista? Que nós fazemos programa... Não, isso depende do programa que você faz, depende do que você cobra, você contrata a cidade. Tem dia que eu faço 4 num dia. Então você já não é mais. Aí você já é um empreendedor. Aí você já é um empreendedor. Eu mal consigo me lavar, já tem que ir outro programa. Então, mas para vocês verem como é sério esse negócio e faz pensar. Porque a cidadania é a cidadania, de fato, social. Por meio do quê? Do consumo. Por meio do consumo que é ajudado pela Bolsa Família, pela Bolsa X, pela Bolsa Y. É o consumo. Exatamente. Tentar se desenvolver apenas pelo consumo. O que não é desenvolvimento, né? Não é desenvolvimento. Que tem falhas no desenvolvimento. Agora, você veja, todas as questões que a gente perpassou aqui, tá? A gente viu o uso de uma forma de distribuir emendas que foi declarada inconstitucional pelo STF, num país que está precisando de dinheiro, né? Você centuplicar a distribuição de emendas nessa modalidade inconstitucional é um problema grave, ninguém faz nada. O desrespeito à lei das estatais, desrespeitada na cara dura, ninguém faz nada. Desrespeitada pelo Executivo e pelo Judiciário. E o Congresso não faz nada. Sabe o que é muito legal? O fundamento da decisão liminar do ministro Lewandowski é de que a lei das estatais é discriminatória com os políticos. Porque é uma discriminação muito grande a estatal não poder nomear alguém de um partido político. Porque qualquer cidadão pode ser nomeado e não um político. Isso, você tem uma desconfiança de que o político vai roubar a estatal, é isso? Parece que assim, eu confiaria muito mais nela, que é uma senhora muito como diriam os federalistas, honesta. Né? Como diriam os federalistas, se o mundo fosse feito de anjos, nós não precisaríamos das leis. As leis existem exatamente porque qualquer um é suscetível de fazer uma frase mais bonita ponto final. Acabou. Tem uma... Francesco D'Agostino, um jurista italiano, ele fala assim, no céu não há direito, só a justiça. Nem no inferno há direito, mas só a justiça. Mas só na terra existe direito e não justiça.